já estamos aqui. Teresa? Sim? O professor Liga já está a entrar. O João Tomás também. E com as cidades medievais. Não está assim, mais ou menos. O micro está onde? Isto é o microfone. Tem tudo aí integrado. Sim. Ok. O som, onde é que está isto aqui? On, off. Está ligado o micro. Está tudo ok, não é? Sr. Bricas? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos fechar. Obrigado. Pode fechar. Teresa, acho que podemos começar. E com ligeiro já atraso, não é? São só 4 minutos. Está tudo a posto, está... Todos os conferencistas, está tudo... Viva. Então, é para começar, certo? Não, aqui a Teresa Baturismo Portugal fará a moderação e fará a introdução. É chefe. Temos uma chefe hoje. Pequenina, uma chefe pequenina. Isso também muito bem. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinar promovido pelo Geoparque Estrela. Este webinar faz parte de um ciclo de 5 webinars que os 5 geoparques Unesco de Portugal desenvolveram com o apoio e a colaboração do Turismo Portugal e das entidades regionais de turismo. Pareceu-nos a todas estas entidades que temos aqui um potencial muito relevante do ponto de vista do geoturismo no nosso território, com estas 5 marcas reconhecidas internacionalmente, que deve ser potenciado, que deve ser promovido e ainda melhor estruturado do ponto de vista da oferta, quer a nível nacional, quer depois numa lógica de promoção internacional. E, portanto, pareceu-nos fazer todo o sentido dar mais vida e reforçar esta rede de geoparques, cada um com a sua especificidade, com muito boas práticas já implementadas e, portanto, dar a conhecer o trabalho já feito. E, portanto, este ciclo de webinars que começou em julho e que terminará no próximo dia 24 de setembro, com o último webinar, todos eles têm tido um tema, uma temática específica, que foi identificada pelo conjunto dos geoparques, e cada um é promovido por cada um dos geoparques. E este foi todo preparado pelo Geoparque Estrela Geoparque, que é o geoparque mais recente reconhecido pela Unesco, que nos dá muito orgulho, e tivemos a oportunidade de celebrar esse momento num dos webinars anteriores. E o tema tem a ver com a comunicação nos geoparques, no sentido em que temos uma marca internacional, temos um geoparque que faz parte de um território, neste caso o centro de Portugal, que também tem uma estratégia de desenvolvimento da sua oferta e de promoção particular, e no fundo há aqui várias formas de potenciar a comunicação dos geoparques. O alinhamento que temos permite-nos fazer este webinar em 1h30, 2 horas, é esse o nosso objetivo, para também não vos maçar e ser suficientemente dinâmico. Temos as boas-vindas pelo professor Joaquim Brigas, que é o presidente do Instituto Politécnico da Guarda e é o presidente da Associação Geoparque Estrela. Depois o Emanuel, da Associação Geoparque Estrela, fará a apresentação do geoparque, para percebermos também do que é que estamos a falar neste território tão particular do centro de Portugal, a Serra da Estrela.
O Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal, que no fundo nos ajudará a compreender como é que este geoparque é relevante na comunicação do destino e está alinhado com aquilo que são as potencialidades do Centro de Portugal. O Gonçalo Pereira Rosa, diretor da National Geographic em Portugal, que nos vai permitir também perceber a importância deste tema na comunicação, em particular na comunicação social, nos canais de comunicação e também o que é que nós precisamos de acautelar do ponto de vista dos conteúdos para que o nosso receptor final, o público-alvo, perceba o potencial que temos aqui nos geoparques. E finalmente temos a Isabel Costa e o João Tomás, que são parceiros do Geoparque Estrela e que vão, enfim, partilhar connosco a sua experiência, que tem tudo a ver com os produtos endógenos deste geoparque. E ainda teremos, espero, algum tempo para algumas questões que queiram colocar, e a equipa do Emanuel gerirá essa dinâmica. Portanto, eu diria que estamos em condições de dar a palavra ao professor João Brigas para as boas-vindas e para iniciarmos este nosso webinar. Obrigado. As condições de som, espero que estejam boas. Muito bem. Ótimas. Ok. Então, os cumprimentos iniciais. O caro Dr. Pedro Machado, presidente da entidade regional do turismo do Centro de Portugal. O Dr. Gonçalo Pereira Rosa, diretor da National Geographic Portugal. Dr. Isabel Costa, da Burrell Factory, e João Tomás, da Casa de São Lourenço. A cara doutora Teresa Ferreira, do Turismo de Portugal, ilustre moderadora deste webinar. O doutor Emanuel Castro, diretor executivo do Geoparque Estrela. Caríssimos ouvintes e espectadores deste ciclo de webinars sobre os geoparques Unesco em Portugal. Enquanto presidente da Associação Geoparque Estrela e também enquanto presidente do Politécnico da Guarda, quero dar a todos os participantes e assistentes deste webinar as boas-vindas e, sobretudo, convidá-los a entrar neste reino maravilhoso que é o Estrela Geoparque. Falo também na qualidade de estreante, dado que é a primeira vez que a associação a que presido se senta de pleno direito no Fórum Português de Geoparques Mundiais da Unesco, ao lado do Geoparque Naturtejo, da Meseta Meridional, do Geoparque Arouca, do Geoparque Açores e do Geoparque Terras de Cavaleiros. Este é um clube que a Associação Geoparque Estrela muito quis pertencer, desejo esse partilhado pelos 9 municípios dos distritos da Guarda, de Castelo Branco e de Coimbra, que a compõem através dos concelhos de Belmonte, Celurico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Ceia. E também por 2 instituições de ensino superior, o Politécnico da Guarda e a Universidade da Beira Interior. Para nós, esta experiência não começou quando a Serra da Estrela foi classificada oficialmente como Geoparque Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, portanto a Unesco, na reunião do seu Conselho Executivo que foi, portanto, em Paris, no passado 10 de julho. Esta experiência começou a ser preparada em 2014 e, em termos oficiais, iniciou a sua formalização em 2017 com a entrega do dossiê de candidatura à Unesco. De qualquer forma, portanto, o 10 de julho de 2020 não é um ponto de chegada, é, sobretudo, um ponto de partida. É um ponto de partida para o desenvolvimento sustentável desta região, com o aumento do seu potencial turístico em tempos de Covid-19 e, por consequência, do crescimento económico e social dos municípios que dela fazem parte ou que integram.
É muito importante frisar este aspecto, deixando claro que os geoparques não são propriedade de quem os preside, de quem os dirige ou de quem exerce a liderança política e administrativa dos territórios em que estão inseridos. Os geoparques pertencem, sobretudo, e para benefício das populações que residem e trabalham no interior deste território e têm obrigatoriamente de ser postos ao serviço destas populações e dos seus interesses. O potencial geológico do território da Serra da Estrela, bem como o seu património natural e cultural, têm de ser preservados e desenvolvidos em nome da população deste território também. O Politécnico da Guarda está totalmente empenhado na investigação científica deste território para disponibilizar o melhor conhecimento possível das suas características, das suas potencialidades geológicas e paisagísticas, portanto, ajudando, patrocinando também, digamos assim, a comunicação deste território. A formação de quadros especializados para a preservação ecológica, a proteção ambiental e a gestão do turismo são hoje, portanto, uma prioridade para o Politécnico da Guarda. É preciso dar resposta às necessidades que têm de ser colmatadas para que seja possível manter a área da Serra da Estrela protegida e fazer um bom uso dos recursos disponíveis. Acho que estou em condições de garantir que esta é também uma prioridade para cada um dos municípios, assim como para a Universidade da Beira Interior. Todos nós, cidadãos, investigadores, técnicos, funcionários, autarcas, políticos, empresários, estamos empenhados em servir a região da Serra da Estrela, as suas populações, a sua paisagem e o seu ambiente. As intervenções e o debate que se irá seguir neste webinar são para nós muito importantes como fonte de inspiração para a promoção e para a valorização e defesa do território, do seu património geológico e cultural, do desenvolvimento de atividades económicas locais e também da organização de ações de sensibilização e de cooperação com outras entidades, como o turismo do centro, só para dar um exemplo. Pela minha parte, resta-me agradecer a todos os participantes a sua presença e a sua atenção e desejo que esta atividade e que o debate sejam muito produtivos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Joaquim Brigas, por estas palavras de introdução e que já marcam a grande relevância que este território tem, no contexto específico dos geoparques, mas também no contexto nacional. E para nos explicar isso um pouco melhor, porque isto de ter uma classificação Unesco é um desafio, tem benefícios, mas também tem grandes desafios e obrigações, no fundo, de proteção do território. Passo a palavra ao Emanuel, que nos vai explicar, enfim, no âmbito da equipa e da Associação Geoparque Estrela, o que é que está previsto do ponto de vista do desenvolvimento deste recente geoparque classificado, mas, enfim, já aqui também com o histórico de trabalho, com os parceiros, muito interessante. Avance, Emanuel. Muito boa tarde, obrigado, Teresa. Obrigado a todos pela presença e todos que nos estão a ver e a ouvir. E de facto, pegando nas palavras do nosso presidente, o professor Joaquim Brigas, na verdade, o 10 de julho não marca, como disse bem, o ponto de chegada, é verdadeiramente um início de um longo trabalho, apesar de, como também disse, tudo isto já ter começado em 2014. Portanto, há aqui todo um trabalho bastante longo que levou não só à candidatura, mas, sobretudo, àquilo que está subjacente a uma candidatura a Geoparque Mundial da Unesco, que é a estratégia de desenvolvimento territorial assente no património geológico. Eu vou partilhar convosco aqui a apresentação, só para ser mais simples. E, portanto,
Aquilo que nós estamos aqui a falar, quando falamos no Geoparque, é de facto de uma enormíssima estratégia de desenvolvimento que parte da constatação da existência de um património geológico de relevância internacional, mas que tem de ser posto ao serviço do desenvolvimento das populações e ao serviço deste território, um território com 2.216 km² e no qual residem cerca de 150 mil habitantes. E, portanto, estamos aqui num desafio permanente de promoção, de valorização e de interpretação de um património, de um território que tem na sua relação entre a geologia e a cultura um dos seus principais ativos e um dos seus principais recursos que devemos ter em linha de conta. E por isso, obviamente, isto é válido para a Estrela, mas é válido também para os restantes 160 geoparques em todo o mundo. De facto, um Geoparque Mundial da Unesco constitui uma enorme estratégia de desenvolvimento territorial. Porquê? Primeiro, é uma estratégia que assenta no potencial endógeno dos próprios territórios, naquilo que é identitário, naquilo que distingue os territórios, naquilo que de facto é intrínseco a cada um desses territórios, começando obviamente pelo património e passando por aquilo que são o conjunto de serviços, equipamentos e características desse mesmo território, nunca esquecendo verdadeiramente as populações e as comunidades locais. Porque, na verdade, também não é novo, isto já foi dito em webinars anteriores, obviamente que o património geológico é muito relevante, mas não existe geoparque se não existirem populações. E, portanto, aqui o que temos de pensar é que as populações têm de estar no centro da equação e, portanto, como é que todo este património geológico que foi agora classificado, estamos a falar de 124 locais de interesse geológico, como é que todo este património pode ser colocado ao serviço das comunidades locais e como é que este património pode constituir um novo paradigma de desenvolvimento focado e alicerçado nestas comunidades e nas suas características. Bem, se pensarmos no território deste novo Geoparque Mundial da Unesco, ele localiza-se no centro de Portugal. É um território composto, tal como disse também o professor Joaquim Brigas, composto por 9 municípios dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Coimbra, e ainda associado a este território, ele inclui toda a área do Parque Natural da Serra da Estrela e, portanto, estamos a falar de um território marcadamente de montanha. E quando eu falo um território de montanha, não falo apenas de montanha enquanto acidente geográfico, mas falo num território de montanha enquanto também território social e cultural, porque a montanha, de facto, marca muito aquilo que são os modos de vida, a evolução cultural, a história de todo este território. E por isso, quando definimos os limites deste geoparque, que estão aqui a esta cor mais bege, quando definimos os limites deste geoparque, tivemos em linha de conta não só aquilo que é a unidade geológica e geomorfológica, mas também as relações culturais e sociais que todos estes habitantes, todas estas populações têm com a própria serra e com a própria montanha. Há aqui um fator de pertença e de orgulho de ser da Serra da Estrela, de ser serrano, que também é fator de inspiração para a própria estratégia do Geoparque. E, portanto, dizer que o Estrela Geoparque não obviamente não pode estar indiferente a estas características e a estas condicionantes do território, e, portanto, estamos a falar mais do que uma classificação, porque obviamente que a classificação e a label Unesco é importante, mas, na verdade, o que estamos aqui verdadeiramente a falar é desta grande estratégia de desenvolvimento territorial, e é isso que temos trabalhado desde 2014, 2015, e esta estratégia é uma estratégia assente, obviamente, no património geológico e assente naquilo que distingue este território do ponto de vista geológico. Se pensarmos naquilo que são os 124 locais de interesse geológico que estão um pouco por todos os 2.216 km², percebemos que há, de facto, um elemento que distingue este território de outros geoparques, do ponto de vista geológico, que tem a ver com os locais, paisagens, áreas
associados à última glaciação e, portanto, que de facto é um elemento que diferencia geologicamente este território de outros, apesar de termos muitos outros locais de interesse geológico de outras características. E, portanto, de facto, o grande elemento que nos distingue face a outros territórios ou são as marcas da última glaciação que há cerca de, no máximo, 30 mil anos, ocuparam o planalto superior da Serra da Estrela e que deixaram marcas fortíssimas na paisagem e que hoje são um ativo muito precioso, quer do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista turístico, educativo, ecológico e paisagístico, que, na verdade, está na gênese da classificação de um Geoparque Mundial da Unesco. E, portanto, o que é que nós podemos fazer com tudo isto? Como é que todo este potencial patrimonial, como é que este património pode ser trabalhado? E sobre isto também dizer aqui uma outra coisa. Um geoparque, quando a Unesco classifica o geoparque, não classifica apenas os locais de interesse geológico. O território é todo ele classificado. Porque o que estamos aqui a falar é da estratégia que nós conseguimos montar na relação entre um património geológico e os restantes ativos, seja o resto do património, seja os produtos locais, a forma como as populações se relacionam com o território, como trabalham estes produtos e, portanto, é necessário que se construa e se trabalhe numa estratégia holística, uma estratégia de base territorial e que assente em princípios muito claros de desenvolvimento. Desde logo as questões ligadas à geoconservação e ao ambiente, as questões, como dizia o professor Joaquim Brigas muito bem, ligadas à ciência e à investigação, e de facto aqui, no caso da Estrela, a relação muito estreita que nós temos com o Instituto Politécnico da Guarda e com a própria Universidade da Beira Interior, fazem de facto deste geoparque, ou colocam a ciência e a investigação num patamar importante para este geoparque, mas depois também a educação, a formação, o turismo e o desenvolvimento comunitário, ou a comunicação, a promoção e a divulgação do território. Todos estes elementos, estas 5 áreas, devem ser vistas de uma forma holística, de uma forma transversal, e devem concorrer para contribuir para este desenvolvimento. Seja através da criação de ações de educação dirigidas a professores, alunos, sejam ações de educação formal, seja ações de educação não formal, e de facto, desde do início deste trabalho na área da educação, já recebemos mais de 3.600 alunos, recebemos mais de 900 professores que têm trabalhado o território e têm vindo ao território, transformando a Serra da Estrela num grande laboratório vivo e num laboratório e num grande, como dizia o título de uma reportagem da National Geographic sobre este território, um grande livro de pedra que de facto é e que pode ser trabalhada. A ciência, e aqui a ciência como um fator determinante, não só na produção de conhecimento relacionado com estes territórios, mas também na capacitação, através desse conhecimento, a capacitação de tornar estes territórios como ativos importantes em várias áreas, incluindo no próprio turismo. Consideramos que a ciência é, de facto, uma prioridade para os Geoparques Mundiais da Unesco e que deve ser um elemento diferenciador naquilo que é a oferta também turística destes territórios, seja através do turismo científico, mas também do turismo educativo, seja através do desenvolvimento de residências científicas que, de facto, promovam aqui uma visão sustentável do território e, sobretudo, a capacitação de encontrar novos segmentos de mercado, de trabalhar as questões de sazonalidade e de promover um território que se quer, obviamente, mais sustentável e com um novo paradigma. Na área do turismo, de facto, é uma das áreas fundamentais de um Geoparque Mundial da Unesco e que qualquer geoparque deve trabalhar. Aqui, de facto, temos trabalhado, sobretudo, com a nossa rede de parceiros e com a criação de uma rede de parceiros que seja capaz de também
ajudada pela marca Unesco e pelo trabalho do Geoparque, seja capaz de promover e desenvolver novos produtos, novos recursos, diversificar os produtos e diversificar a oferta e, sobretudo, estruturar a Serra da Estrela e o Geoparque como um destino estruturado e um destino que seja cada vez menos sazonal. A título de exemplo, lançámos há pouco tempo o cartão de sustentabilidade, que tem exatamente como objetivo a promoção da nossa rede de parceiros na área do alojamento, da restauração, da animação turística e que tem como principal função alavancar a procura turística nestes territórios, ajudado, obviamente, pelo próprio Geoparque. Depois, a comunicação. Obviamente que não há tudo aquilo que se possa fazer, não existe se não for comunicado. E aqui, a forma como os geoparques podem ajudar a promover, a divulgar, a projetar e a posicionar nacional e internacionalmente os territórios é fundamental. Ainda há pouco tempo ouvia o Sr. Presidente do Turismo do Centro de Portugal falar na importância dos sítios Unesco, classificados com a Unesco, para o desenvolvimento turístico da região centro. E isso também tem muito a ver com a forma, com a força que a marca Unesco tem do ponto de vista da comunicação e do ponto de vista do seu posicionamento nacional e internacional. Obviamente que aqui temos tido cuidado de, desde 2014, 2015, trabalhar nesta área de uma forma muito particular, seja através da divulgação e promoção, seja pelo fomento e pela importância que damos à imagem e ao papel que ela tem. E nesta área, destacava aqui algumas iniciativas que temos tentado promover, por via, por exemplo, da promoção, produção de vídeos promocionais, seja através das parcerias com media partners que temos trabalhado, no exemplo da National Geographic, por exemplo, através da promoção nas redes sociais e dos conteúdos no nosso site, os workshops de fotografia, de vídeo que temos promovido, tudo isto tem um objetivo muito claro, que é, através destas iniciativas, promover o território e capacitar este território em concreto, para uma maior capacidade não só de atração turística, mas também de fixação de residentes, de aumento de investimento, e tudo isto feito tendo em conta, de facto, aquilo que é o potencial endógeno do território, e tudo isto feito a partir daquilo que são as marcas identitárias ligadas a uma história geológica que começa há mais de 650 milhões de anos e que termina exatamente hoje, dia 9 de setembro, mas continuará a terminar amanhã e depois da manhã, porque estamos a falar de um território contínuo e dinâmico e que, de facto, não se esgota no seu passado. No fundo, olhamos para este passado geológico para projetar e promover o futuro. Para terminar, vou passar só um pequeno vídeo de 4 minutos para ilustrar um pouco aquilo que eu estava a dizer do ponto de vista da comunicação e do trabalho que nós tentamos fazer nesta área. Só um minuto aqui, me enganei. Olhamos, sustemos a respiração, caminhamos entre memórias ainda vivas e encontramos uma montanha que se agiganta diante de nós. Este é o Geoparque Estrela, um lugar de natureza caprichosa onde o tempo moldou as formas e os homens escreveram a história. A paisagem da estrela é um mosaico de cores, contrastes intemporais, olhares que se perdem no horizonte, ancestralidades que nos fazem viajar e uma geografia disfarçada de tela que
que se pinta de várias tonalidades. Do branco imaculado que cobre a montanha, às cores trazidas pelas estações estivais, este é um território de contrastes, de identidades construídas pela força dos homens e de uma imponência que nos sustém a respiração. Aqui, no Geoparque Estrela, vamos ao encontro das marcas deixadas por antigos glaciares com mais de 30 mil anos. Sulcaram vales, arrasaram o relevo, transportaram blocos maiores que a nossa imaginação e construíram uma paisagem única, mágica e de uma personalidade indelével. Nos mais de 2.200 km², encontramos 124 locais de interesse geológico. Capítulos de uma longa história, com mais de 650 milhões de anos. Por estas paragens, a geologia marcou o cotidiano do território e moldou o caráter das suas gentes. Um pouco por todo o Geoparque, encontramos as marcas de uma antiquíssima história, fragmentos de um passado ainda presente, que se constrói há mais de 7.000 anos. Tempo suficiente para que homens e mulheres fizessem da estrela a sua casa. Conhecer a estrela é muito mais que uma mera viagem. É sentir o pulsar da montanha ao amanhecer, os odores que invadem as paisagens graníticas da serra, os sons das suas gentes ao entardecer e sentir a brisa que nos gela o rosto e afaga a memória. Este é o Geoparque Estrela, um território feito de pessoas, vivências edificadas e uma história escrita na sua geologia. Esta é a Estrela, um lugar de ciência, educação e cultura, um espaço de imaginação, sonho e descoberta. Esta é a montanha onde das rochas brotam as águas cristalinas de um país. Descobrir o Geoparque Estrela é subir à montanha mais alta de Portugal continental e pertencer a um território muito maior que a sua geografia. Compreender uma história inacabada e participar num futuro feito de presente. Geoparque Estrela, onde a beleza selvagem se funde com a história milenar. E pronto, era isto que tinha para vos apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Emanuel. É de reter a respiração este vosso magnífico vídeo. Queria, enfim, felicitá-los pela qualidade das peças de comunicação que têm, o site, os vídeos, as redes sociais. Isso é particularmente importante quando falamos da divulgação da nossa oferta em contexto turístico. E, portanto, temos aqui, e o Emanuel partilhou esta abordagem holística, que no fundo é a abordagem transversal aos geoparques, com tudo o que isso envolve de multiplicidade de parceiros, cada um com as suas competências e áreas de atuação. Parabéns pelo trabalho já realizado e pela grande motivação para continuar
este caminho. E é, enfim, para aproveitar este potencial deste gigante ativo do Centro de Portugal, que eu passaria a palavra ao Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro de Portugal, e como é que também há aqui um contributo, enfim, deste e dos outros geoparques do Centro de Portugal, na comunicação do destino, porque no fundo não deixa de ser um desafio grande ter um tão vasto território com tantas formas de abordagem e, portanto, é preciso encontrar aqui um racional, uma coerência que não deixe ninguém de fora, mas que seja perceptível também para os públicos-alvo a que nos queremos dirigir. Faz favor, Pedro Machado. Muito obrigado. E aproveito para cumprimentar a nossa moderadora, estimada Teresa Ferreira, e nela o Turismo de Portugal, e saudar o Turismo de Portugal. Ontem o nosso presidente, Luís Araújo, conquistou essa proeza de presidir a AETC, portanto, uma organização europeia de turismo, e, portanto, julgo que estamos a começar muito bem este preâmbulo para aquilo que vier a ser a presidência portuguesa da União Europeia, já com o turismo, mais uma vez a dar o exemplo, portanto, o que é sempre uma boa notícia. Um abraço ao Emanuel e a todos aqueles que estão no processo da criação, do desenvolvimento, da organização do Geoparque, em particular ao professor Joaquim Brigas e ao nosso Politécnico, que de facto tem aqui um papel decisivo. Um cumprimento também para os colegas de painel, o Gonçalo e, obviamente, o João Tomás e a Isabel. O João Tomás, em particular, meu colega de direção na Agência de Promoção Externa do Centro de Portugal. E aqui vamos dividir um bocadinho as responsabilidades. Queria, obviamente, nesta curta intervenção que o Emanuel nos solicitou, responder ao desafio que nos é colocado pela Teresa Ferreira e dizer talvez algo diferente daquilo que seria expectável, que era que entrasse diretamente na apresentação do nosso plano de marketing e não deixasse de tocar um ou dois aspectos que me parecem essenciais para a reflexão conjunta, muito em particular dos empresários que nos possam estar a acompanhar, mas também dos autárquicos. A primeira questão é, de facto, o valor intrínseco àquilo que é uma chancela Unesco. E o Centro de Portugal tem essa felicidade de hoje contar com, pese embora em categorias diferentes, 12 selos Unesco. Às vezes não temos esta percepção. Temos 2 geoparques, assumidamente no território do Centro de Portugal, uma vez que o Geoparque da Aroca, ainda que tenhamos a participação no seu modelo de organização e de governança, está essencialmente no alinhamento do turismo do Porto e Norte de Portugal, mas o nosso Geoparque Nato Tejo e o Geoparque Estrela são, objetivamente, todos integrados no perímetro daquilo que é hoje a jurisdição do Centro de Portugal. E se somarmos os 4 patrimónios mundiais, respectivamente Coimbra, Batalha, Alcobaça e Tomar, teremos ainda que juntar 4 cidades criativas da Unesco, Óbidos, Literária e Danha da Música, 2019, Caldas da Rainha na Cerâmica e Leiria na Música, e ainda temos a Berlenga, que tem uma chancela Unesco e, naturalmente, uma parte do COA. O que significa que comunicar esta vantagem competitiva da marca Unesco, e temos bem presente a experiência daquilo que é a soma que a marca Unesco traz. Para vos dar um exemplo concreto, Coimbra, que tem agora a classificação Património Mundial Unesco, tinha até à data da classificação um fluxo turístico que aumentou na ordem dos 20% ao ano, imediatamente a seguir ao ano da classificação da chancela Unesco. E por isso Coimbra passou, num curto prazo, de cerca de 180, 190 mil para 500 mil visitantes. O que significa que aquilo que o Emanuel disse, e bem, que é esta visão global do que representa hoje a chancela Unesco e o valor intrínseco àquilo que acrescenta do ponto de vista da sua competitividade, tem que ser por nós muito bem calibrado. E aqui já não falo apenas da marca Centro de Portugal, aqui junto ao Turismo de Portugal, que olha naturalmente para o Alentejo, para Lisboa, para o Porto e Norte, e daí talvez, em alguns anos esta parte, terem-se desenvolvido algumas estratégias de alguns roteiros do património mundial, mais associado ao património mundial edificado, mas que agora, de facto, por força das circunstâncias, nos imprime outros desafios. Portanto, a primeira nota é esta. De facto, a chancela Unesco é uma chancela muito importante, é uma chancela global e na sua esfera global
permite-nos naturalmente comunicar e em simultâneo um conjunto de valências que hoje Portugal e o centro de Portugal têm, e isso tem-nos permitido a nossa presença nas mais variadas presenças, seja do ponto de vista das feiras de turismo, e portanto é muito usual nós vermos os nossos geoparques associados desde a nossa feira maior e mais perto, que é a Fitura em Madrid, até certames como o Travel Market em Londres, a ITB em Berlim. Os nossos geoparques têm tido essa presença física e eu julgo que os resultados têm sido cumulativos. Segunda nota é, nós não podemos esquecer no processo da comunicação o tempo que vivemos e por isso, tal qual a lei de Darwin, temos que nos adaptar. E provavelmente esta nossa conversa hoje, com todos os participantes, em circunstâncias normais, se fosse programada em janeiro ou em fevereiro, estaríamos hoje num grande auditório, eventualmente, Emanuel, regados com um vinho da beira interior e, quiçá, uns queijos Serra da Estrela, que no final desta jornada hoje não vamos poder beneficiar, mas que também o Gonçalo facilmente colocaria nas suas edições da National Geographic como sendo, de facto, produtos distintivos. Mas este tempo, e é isto que é partilhar convosco, é um tempo que nos remete ainda para um período que calculamos entre o agosto de 2020 e o dezembro de 2020, em que estamos ainda muito condicionados por aquilo que são os mercados disponíveis, e nos mercados disponíveis falamos aqui muito no mercado nacional, falamos no mercado espanhol. Tivemos durante este verão, já julho, agosto, algumas presenças de alguns turistas estrangeiros de outras paragens, mas não podemos esquecer as notícias de hoje. E, portanto, há aqui uma timeline ainda de grande incerteza sobre como vamos comunicar, quando vamos comunicar e, sobretudo, para aquilo que também nos interessa muito, que é no processo da internacionalização. Nós acreditamos que na nossa timeline, e esta é uma discussão que ainda estamos a ter e vamos seguramente ter com o Turismo de Portugal, nomeadamente nas nossas presenças internacionais, calculamos que, ao contrário do que estava expectável, que a feira do Travel Market em Londres já fosse uma feira só de profissionais e a Fitura em Madrid já fosse uma feira aberta apenas para profissionais, hoje não tenho essa certeza, aliás, ninguém tem essa certeza face àquilo que está a acontecer na evolução desta pandemia que teima em largar-nos e as vacinas, como também foi notícia hoje, que se calcula que a partir do momento que elas estejam disponíveis, quer para os grupos de risco, mas muito em particular para o cidadão em geral, possa trazer alguma normalidade àquilo que era a nossa atividade enquanto indústria. Portanto, na nossa timeline acreditamos, porque é este o desafio que nos é colocado, comunicar como, onde, o quê e de que forma vamos comunicar o nosso geoparque. Eu acho que ainda vamos, durante algum tempo, debruçar-nos mais sobre esta valência dos dois mercados mais importantes para o centro de Portugal, o mercado português e o mercado espanhol. A Cumbre Ibérica, em outubro, na Guarda, exatamente no epicentro do nosso Geoparque Estrela, podia e devia ser já para nós um elemento, um foco muito importante para que o turismo, a recuperação do turismo e, em particular, este território associado à marca Serra da Estrela, que é verdadeiramente uma marca de âmbito nacional e internacional, mas vamos aguardar as notícias até percebermos. Mas o que significa que na nossa timeline, provavelmente, antes de abril de 2021, março, abril de 2021, vamos ter fortíssimas restrições nos processos de comunicação. E isto é tanto mais importante, Teresa, que daí a minha segunda nota ter a ver com a importância da confiança das marcas neste processo durante e depois da pandemia do Covid. Ou seja, a necessidade que temos, o Geoparque Estrela acaba de se consagrar na prática como uma marca associada àquilo que falámos até aqui, portanto não vou repetir e que o Emanuel já também demonstrou, mas a ideia de que as marcas precisam, até porque está estudado por um relatório muito forte feito pela Endelman na Alemanha, em mais de 20 países, que são 20 países que têm relações diretas com Portugal, a importância das marcas assumirem aqui o seu papel. E este papel das marcas, e é para aí que nós vamos remeter a nossa conversa e, em particular, a nossa ligação com o Geoparque Estrela, tem que respeitar pelo menos 4 passos que a Endelman considera absolutamente críticos. Primeiro, as marcas não podem desaparecer e, portanto, estamos hoje numa fase em que as marcas têm que renovar a sua presença, sobretudo, provavelmente numa fase inicial no marketing digital, até porque hoje conseguem-se grandes escalas
com grande racionalidade em relação aos instrumentos financeiros disponíveis. E hoje, quando falamos em instrumentos financeiros disponíveis, nós estamos a discutir ao nível do país e das regiões um programa de recuperação de emergência e estamos a projetar uma programação para 2020-2030 que ainda está tudo isso em embrião. Aliás, este anúncio público, que é seguramente uma boa notícia positiva do ponto de vista daquilo que pode vir a ser os 12 mil milhões que somados vão dar os tais mais de 45 mil milhões de euros que Portugal pode vir a receber. Nós estamos ainda numa fase muito embrionária do desenvolvimento das ações e dos investimentos prioritários, e aqui também o Geoparque Estrela vai estar nessa interseção, porque há questões laterais que não dizem respeito direto, pelo menos à minha jurisdição, ou à jurisdição do Emanuel, ao professor Joaquim Brigas, provavelmente mais, que é como é que nós vamos aproveitar este tempo de recuperação e emergência para podermos melhorar ou tratar assuntos ou problemas que ainda não foram tratados e que são críticos para o Geoparque. Questões como a mobilidade e a acessibilidade, entre muitos outros. Poderíamos agora aqui discutir se é a aposta na ferrovia, se não é, etc, etc, etc. E, portanto, dizer que para nós, enquanto turismo, também estamos nesta discussão de reinterpretar o momento que estamos a viver para podermos tirar daí bom partido. Este partido é no sentido de poder fazer com que as comunidades, os vários subsetores, aquilo que o professor Hernani Lopes nos dizia, que era o turismo a constelação e a sua relação com o setor primário, com o setor secundário, com os serviços, com o comércio, com a segurança, com a saúde, tudo isto diz respeito a uma estratégia racional e pensada de comunicação. E por isso, primeiro passo, a questão da comunicação. Segundo passo, para a confiança das marcas, as marcas não devem comunicar isoladas e, portanto, o que se passa no que diz respeito, por exemplo, há bocadinho o professor Joaquim Brigas falava-nos do perímetro dos municípios que hoje acolhem o Geoparque Estrela e das suas relações. É evidente que a marca Geoparque Estrela também tem que ter presente as outras marcas e as quais participam no seu processo, que nós queremos também ser portadores de comunicação. Terceiro, e aí a Teresa Ferreira é a minha testemunha, o Luís Araújo sempre nos tem vindo a desafiar que a nossa atividade e o produto dela, em última linha, se possa traduzir em maior ou aumento de potencial operação de comercialização e venda. Ou seja, que estas marcas tenham também um racional de uma sustentabilidade económica. Claramente, do ponto de vista académico, a sustentabilidade ambiental está acima do nível das nossas preocupações, mas também a sustentabilidade económica não pode deixar de estar na preocupação, sobretudo para que nas comunidades que estão albergadas no perímetro do Geoparque Estrela sintam, no final da linha, aquilo que nós também discutimos com o Turismo de Portugal, a tal sustentabilidade também tem que ser social, tem que ser cultural e tem que ser económica. As comunidades têm que sentir vantagem económica de poderem ter, de alguma forma, entrado neste comboio, que é um comboio que queremos que viaje muitos anos, por muitas paragens, mas que tem também que aumentar o grau de felicidade daqueles que estão nestes territórios. Eu acho que isso é importante nós não esquecermos. E, finalmente, obviamente, que temos que comunicar com verdade. A ideia hoje de comunicar com verdade, eu acho que é cada vez mais crítica. Quer porque sentimos todos que há, em alguns casos, excesso de informação e, além do excesso de informação, muitas das vezes ficamos com dúvidas acerca daquilo que é verdadeiramente o dosílis da questão. Terceira nota, Teresinha, para os meus 15 minutos, que não sei em quantos é que já vou, tem mais a ver com o plano de marketing do Centro de Portugal. O plano de marketing do Centro de Portugal assenta essencialmente, e o João Tomás é a minha testemunha física, pessoal e profissional, tem, entre outros eixos, 3 que são absolutamente, que entram naquilo que o Emanuel há bocadinho nos explicou, nos mostrou, e que estão no coração do nosso processo de comunicação. Centro, um destino qualificado, e por isso o próprio processo de certificação e agora da manutenção desta certificação implica processos ativos de qualificação, seja qualificação de ativos, seja de serviços, seja da integração destes territórios, seja dos seus modelos de co-organização. E, portanto, nós queremos fomentar todas as iniciativas que possam fazer com que a região se apresente cada vez mais qualificada e, portanto, quer do ponto de vista que falei dos recursos, quer dos seus recursos humanos. Segundo, o centro assumiu ser um destino smart e, portanto, a ideia da impregnação da tecnologia, a ideia das nossas parcerias, desde as redes digitais até
ao apetrechamento das próprias aldeias, dos lugares que estão na nossa Serra da Estrela, e aqui podemos passar nas aldeias históricas, nas aldeias de xisto, nas nossas aldeias de Tucur, nas nossas aldeias de montanha, que são neste momento 3 grandes projetos, a ideia de que o Smart Destination não seja apenas um chavão e seja algo que verdadeiramente pode e deve ser divulgado, difundido e servir a nossa indústria. E finalmente, obviamente, que procuramos que toda a globalização, e neste caso que toda a comunicação, tenha subjacente estas premissas no que dizem respeito àquilo que hoje nós adotamos como boas práticas. Não vos vou descrever, porque julgo que não era esse o espírito desta conversa, estar a dizer se fazemos feiras, fazemos family-trips, press-trips, etc. Acho que é mais importante, para terminar, aquilo que é o posicionamento do centro de Portugal face àquilo que são as grandes tendências hoje, que todos sentimos que nos entram em casa, sobretudo através dos mídia e dos digitais. E aqui o Geoparque, do nosso ponto de vista, assume uma bandeira fortíssima. Já o era enquanto produto Serra da Estrela, muito em particular enquanto palco privilegiado para o turismo ativo, para o turismo de natureza. Eu tenho defendido, há bocadinho o Emanuel testemunhou eu defender esta nossa fortíssima capacidade para a Unesco Comunicação, mas também sou um defensor ativo de que a Serra da Estrela devia ter 2 épocas altas. Uma que converge com o período em que normalmente é mais noticiada e que tem a ver com o período do inverno, que permite os desportos de inverno, e a outra época alta é desde que termina a época do inverno até começar o inverno outra vez. Porquê? Porque ela tem características extraordinárias para o pedestrianismo, para o cicloturismo, etc. Portanto, há aqui um conjunto manancial em que o Geoparque se inscreve e que nós julgamos que é uma das grandes tendências da geração Covid e do pós-Covid, que é a atração pelo turismo de natureza e, muito em particular, pelo turismo ao ar livre. E por isso, acho que vamos ter, como tivemos este verão já, bons indicadores nos meses de junho, mas muito em particular julho e agosto, sobre a atratividade destes territórios do chamado interior ou da chamada baixa densidade, porque eles estão exatamente em linha com as tendências da procura nacional em particular, mas também das procuras internacionais, que é a capacidade de nós podermos estruturar produto turístico em que o espaço físico, distanciamento, é natural, em que não tem que ser provocado, em que ele não é artificial. Aqui o espaço físico, a diferenciação do espaço físico é claramente natural. Segundo, obviamente que, e aqui olhando um bocadinho para o João Tomás e para os empresários, quer do alojamento, quer da restauração, é uma das outras tendências que tem muito a ver com a preferência, grosso modo, pelos hotéis ou pelas unidades de alojamento chamadas horizontais versus os verticais. E, portanto, também o perímetro do Geoparque nos vai permitir chegar a esses segmentos que hoje têm as preocupações do distanciamento físico, mas também têm preocupações de desenvolverem a sua atividade, neste caso a sua experiência turística, num ambiente praticamente natural e que não tem grandes barreiras arquitetónicas e, por esta via, incorre na percepção de menor risco. Também associado àquilo que o Geoparque tem como oferta integrada turística, que é naturalmente uma capacitação maior para poder responder àquilo que é hoje a demanda. Estamos a falar de quê? Grupos que viajam mais pequenos, famílias que viajam em núcleos mais restritos ou famílias que viajam com núcleos de amigos, também eles menores. Ou seja, a ideia de podermos responder pontualmente face até àquilo que é a geografia do perímetro do Geoparque e muito em particular daquilo que é hoje a sua oferta turística integrada nos territórios, ao contrário de outros pontos cuja concentração é muito superior e que nós podemos oferecer e responder a estas demandas. São, caros amigos, provavelmente julgo que já passei os 15 minutos, são estes 3 alinhamentos hoje que estão na base do nosso processo de comunicação nacional e muito em particular internacional. Pois tudo o resto, como devem imaginar, vão nos acompanhando, quer seja mídia, televisão, etc. Mas eu acho que é mais importante nós discutirmos entre nós estes fundamentos de um processo de comunicação em que é que ele assenta, do que propriamente depois naquilo que são as externalidades que todos conhecemos e aqueles que não conhecem, se quiserem, pagam a uma agência de meios e eles fazem isso. Não é isso que me interessa. Interessa-me aqui é poder ter um respeito por aquilo que foi o conceito deste Geoparque, daquilo que ele representa e respeita e, obviamente, que ele contribua, no final da linha, para aquilo que vos dizia no início, é que as comunidades residentes se sintam mais felizes
pelo facto de hoje poderem contar com este selo, que é um selo extraordinário, tem valor global. Muito obrigado, Pedro Machado, pelas reflexões e, de facto, por partilhar connosco aquilo que também me parece que é relevante, que é os fundamentos da comunicação, e destaco essa sua abordagem à necessidade da confiança das marcas, e esta situação da pandemia, de facto, obrigou-nos aqui a reagir muito rapidamente numa dimensão que, enfim, que à partida não tínhamos tão presente na nossa equação. Bom, e desde logo, enfim, a confiança no país, em Portugal, e depois todos estes ativos do território associados a estas marcas que são reconhecidas internacionalmente, como é o caso da Unesco. Enfim, também ressalto este seu tópico de aproveitarmos este tempo para podermos resolver algumas matérias estruturantes, enfim, e que a Estrela e que o território Estrela também os tem, enfim, e ganhar aqui a confiança dos parceiros e a necessidade deste trabalho em rede, porque, enfim, no final do dia, se conseguirmos resolver os problemas, enfim, será bom para todos. E, finalmente, enfim, aquilo que o Geoparque tem para dar está alinhado com as tendências que o Pedro Machado referiu e com aquilo que também é o posicionamento da região e, eu diria, do país. A importância da atividade na natureza, o outdoor, a importância da confiança, da qualidade do serviço e de podermos ser suficientemente flexíveis para poder captar toda a tipologia de públicos é de facto, ou são de facto, matérias que são transversais também ao posicionamento do país. Passaríamos ao Gonçalo, enfim, jornalista, presumo, do National Geographic, que é uma referência do ponto de vista da comunicação dos territórios, das paisagens, enfim, naturais e culturais. Não sei se é sua aquela referência que o Manuel referiu do livro de pedra, mas... enfim, é um trabalho coletivo por excelência. Muito bem, é um trabalho coletivo por excelência. Mas faz sentido. E, portanto, também era importante partilhar connosco, enfim, na ótica de quem vê de fora estes territórios e quem tem a competência de comunicar e de inspirar aqueles que os poderão visitar, o que é que pode partilhar connosco? Dou-lhe a palavra, então. Muito obrigado. Conseguem ouvir-me? Muito bem. Muito boa tarde a todos, então. É um prazer participar neste webinar. Infelizmente este ano não podemos todos juntar-nos em Gouveia como aconteceu nos anos anteriores. Ficámos de facto a perder bastante, para além do convívio, que é sempre o mais importante, mas o Dr. Pedro já falou ali de outros aspectos mais materiais que vamos sentir falta. Estamos todos a adaptar-nos a uma nova realidade e, de todo modo, eu saúdo todos os participantes com um abraço muito especial para o Geoparque Estrela, que acompanhei praticamente desde a concepção no útero do Instituto Politécnico da Guarda. Nos próximos minutos, e vou ser sucinto, ou tentarei sê-lo, pelo menos, vou apresentar algumas reflexões subordinadas ao tema da comunicação de um geoparque na agenda pública, nomeadamente através dos meios de comunicação. E faço desde logo uma ressalva porque não quero excluir de forma nenhuma todos os outros processos de comunicação através dos quais uma instituição comunica e conecta-se com a sociedade civil e que passam para lá dos mídias, como é óbvio. Estamos numa fase de comunicação direta e o Geoparque Estrela, aliás, é um belíssimo exemplo de como comunicar diariamente com o público, com os seus potenciais consumidores, sem passar pelos mídias. Nesta intervenção, porém, concentrar-me-ei no jornalismo e na visão que o jornalismo tem em Portugal deste tipo de territórios com a chancela Unesco. Eu vou tentar partilhar aqui. Peço desculpa. Muito bem.
Ora, um dos obstáculos, na minha opinião, nasce precisamente no ponto em que se encontra o Geoparque Estrela e que é vencida a longa maratona e, por vezes, desesperante de classificação e ratificação pela Unesco. O que é que se segue? O que é que se segue em termos de comunicação? O que é que se segue em termos de articulação de esforços? O que é que ainda vale a pena comunicar num Geoparque que já cumpriu a sua meta principal, ou pelo menos a sua primeira meta? Ora, peço desculpa. E de alguma maneira, no fundo, depois de tanto esforço de diplomacia, de preparação de dossiês, de gestão, das importantes expectativas locais que não podem ser defraudadas, o que é que se faz com uma área distinguida, com uma daquelas áreas que o Dr. Pedro Machado há pouco nos dizia, que há um conjunto tão grande na região centro, concentrada em tão curto espaço? O que é que se faz com uma área já distinguida, ou se preferirem a colocar a questão de outra maneira, há vida num geoparque depois da classificação? Eu gosto sempre de lembrar uma frase que perguntaram ao maratonista Carlos Lopes, quando ele tinha acabado de ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 84, e perguntaram-lhe, depois de uma carreira toda, ele ganhou a medalha aos 37 anos, perguntaram-lhe o que é que ele ainda tinha para correr, qual era o objetivo para correr daí para a frente. E o Lopes, na sua simplicidade, aliás, ele é um homem também da região centro, ele disse que a partir daquele momento o que ele queria era bater o recorde mundial. E, portanto, estabeleceu de imediato um novo objetivo, e eu creio que é essa, com sinceridade, é essa mudança de chip que já está em curso neste geoparque e que também tem de ser mudado num território recém-distinguido. É preciso encontrar uma nova vocação, é preciso encontrar uma nova meta. É, portanto, nesse ponto que nos encontramos, no caso concreto da Estrela, sabendo que essa meta pode agora não ter o glamour de um recorde do mundo, pode não ter o glamour de uma classificação Unesco, mas a primeira missão, na minha ótica, não se altera 1 milímetro. E isso significa que um território distinguido tem, em primeiro lugar, a obrigação permanente de não desvirtuar o seu, enfim, passa a expressão de mestre de obras, mas o seu caderno de encargos. Tem de o respeitar, tem de justificar permanentemente os motivos para a sua singularidade. E, portanto, ao abrigo dessa missão, eu creio que cabe a importante função de continuar a explicar-se. Cada visitante é um novo cliente, cada visitante tem de entrar num território que muitas vezes, no caso da geologia, não é imediata, a recepção não é imediata, é preciso descodificá-lo. Cada visitante tem de ser entendido como um possível leigo que se pode transformar num embaixador daquela paisagem se sair satisfeito do território que visitou. Eu recordo que a geologia é, de facto, muito, muito ingrata, na medida em que não é imediata, na medida em que exige do viajante ou do visitante um grande esforço de imaginação para olhar para aquilo que está e imaginar aquilo que houve, aquilo que existiu. Mas é forçoso, na minha ótica, que cada folheto, cada painel, cada comunicação de um vigilante ou de um agente turístico esteja capacitada ou esteja ao abrigo desta missão de explicar a singularidade distinguida no território. E esse, não nos enganemos, continua a ser o primeiro objetivo de comunicação. Ora, como é que nós olhamos para as áreas protegidas? Sejam áreas protegidas genericamente no sentido de classificação nacional ou para os geoparques com a chancela Unesco em particular. À medida que as populações se concentram cada vez mais em cidades, ocorre um curioso processo que eu chamaria de romantização do espaço bravio. Nós, de alguma forma, concebemos na cidade onde vivemos, concebemos o espaço natural como um espaço isolado, sem atividade humana, que prosperará só se mantiver incólume, pristino. E, ora, um geoparque Unesco, tal como um parque natural, não pode nunca ser, e estou convicto que na Estrela isso não acontece, não pode nunca ser um pedaço lunar entendido sob a lógica de que quanto mais despovoado, melhor. Há muita pedagogia ainda a fazer nesse sentido, incutindo em todos os discursos, em todas as publicações de Facebook, em todas as intervenções. Um geoparque é, em primeiro lugar, se não em todos os lugares, tem de ser uma ponte para a comunidade, tem de ser um território de pessoas. Ora, essa concepção pode ser quase trágica na medida
em que afasta aqueles que deveriam ser os principais curadores da paisagem, aqueles que interagem com ela há gerações e que, aliás, em última instância, foram eles que a trouxeram até nós no estado em que a encontramos. É fundamental que o gestor de paisagem, na minha opinião, seja de sítios Unesco, de património natural ou cultural ou misto, seja em parques naturais, que absorva a ideia de que o território é, antes de qualquer outra coisa, o somatório das comunidades que lá vivem. E desse ponto de vista, não tenho dúvidas de que a figura do Geoparque é muito feliz no quadro das várias chancelas Unesco, na medida em que conceptualiza o património natural se articulado com a paisagem cultural, com a paisagem das pessoas. Creio, porém, que ainda é necessária alguma pedagogia junto dos mídias, junto dos meios de comunicação, junto de alguns decisores, junto dos viajantes, no sentido de explicar o que é um geoparque e a responsabilidade que ele implica. E isso, para mim, é o terceiro objetivo naquilo que se comunica em territórios com esta chancela. Ora, um dos problemas estruturais na relação de um território desta natureza, seja distinguido nacional ou internacionalmente, é a sensação enraizada nas populações de que um parque, uma reserva, um geoparque, são, em primeiro lugar, um conjunto de novas restrições. No fundo, que uma chancela Unesco, mais do que uma oportunidade, vai funcionar é como um travão à livre administração da propriedade. Esta noção percorre o país de norte a sul, junto das comunidades locais. É com muita frequência instrumentalizada por outros interesses, mas traz-nos, a nós que gostamos e que vibramos com o património distinguido, traz-nos inevitáveis danos. Esta estranha sensação de que uma ave, uma montanha, parece valer mais do que as pessoas, está enraizada nas comunidades locais e tem, portanto, de ser assimilada, porque há um corpo de preconceito que tem de ser continuamente combatido. No fundo, o que eu estou a dizer é bastante claro. Todas as áreas delimitadas no gabinete ou em gabinete por decreto ministerial, sem o devido enquadramento local, estão condenadas. Não funcionam. Existem no papel, existem nas estatísticas, são ótimas para mostrar no exterior, mas não cumprirão os objetivos se não conseguirem tornar as comunidades que ali vivem embaixadores da paisagem. Curadores elas já são, mas têm também de ser embaixadores da paisagem. E essa é a principal lição a ter em conta à medida que entramos na parte verdadeiramente importante daquilo que vos quero dizer. E, no fundo, para onde deve, então, a gestão de um território concentrar a atenção quando fala com jornalistas? Qual é a agenda de comunicação? Em primeiro lugar, na minha ótica, é preciso distinguir, seja entre jornalistas, seja entre destinatários finais. Há dois grandes grupos de visitantes de geoparques. Por um lado, o amador que tem conhecimentos básicos, ou pelo menos que é interessado em geologia, e por outro, o público leigo, sem qualquer conhecimento, mas que não pode ser esquecido, que não pode ser ignorado. E, portanto, há pouco, creio que era o Dr. Pedro Machado que falava na necessidade de manter o rigor em todas as comunicações. E esse é um primeiro aspecto. Fale-se com quem se falar, em primeiro lugar, falar verdade, não dourar a pílula, estruturar a mensagem com rigor, alertando agentes económicos, alertando a população para oportunidades económicas, mas sublinhando pequenos êxitos, mas também explicitando restrições se elas existirem, é fundamental. Não deixo de notar que antes da pandemia nós estávamos em muitas regiões próximos da capacidade de carga e se calhar dentro do Geoparque Estrela, nos picos de interesse turístico, estávamos nesta fase e, portanto, esta pandemia, como também já aqui foi dito, é uma oportunidade também de refletirmos e olharmos para o que é que podemos mudar daqui para a frente. Em segundo lugar, acho verdadeiramente importante a ideia do embaixador de paisagem. Do ancião à criança de escola, não há limites para aquilo que a sensibilização da população pode fazer e os meios de comunicação são importantes agentes que têm de ser trazidos para este barco. No caso dos geoparques, há um discurso também a fazer para os agentes económicos, aqui representados também neste painel do webinar, que têm de perceber, ou devem perceber, que estar num geoparque é estar numa rede,
que o visitante que hoje entra pela Porta da Estrela pode amanhã sair por Aroca e ainda ir ao Naturtejo, e portanto que a ideia de rede pode e deve ser explorada, e há bastante ainda por fazer na criação deste conceito de rede de geoparques. No caso dos decisores, é importante manter, como dizem os americanos, o olhar na bola, os olhos na bola. A batalha não acabou com a classificação do geoparque, em muitos aspectos está apenas a começar, e então sim, é preciso sensibilizar os mídias, é preciso trazê-los para esta campanha, e esse é um ponto que tem a sua especificidade. Eu fiz um levantamento há coisa de 3 anos a propósito de um congresso muito parecido com estes, onde fiz um levantamento de em que circunstâncias é que as áreas Unesco eram noticiadas nos meios de comunicação nacionais em Portugal. E o resultado é um bocadinho preocupante na estatística, na dureza da estatística, na medida em que, na maior parte das ocasiões em que as áreas Unesco são noticiadas, esse interesse acontece quando o equilíbrio é quebrado. Quando há um caso de destruição, quando há um caso de vandalismo, quando a própria classificação está em perigo. Portanto, é uma rotina noticiosa que eu chamo impiedosa, na medida em que uma má história chama mais facilmente os jornalistas do que uma história positiva. Quando novas ameaças emergem, é um segundo momento que encontrei com muita frequência em que os meios de comunicação se interessam por um território desta natureza. Quando a população contesta o território, os limites, as restrições do território, quando novas regulamentações estão a ser preparadas, ou um não fator quando uma celebridade a visita, seja da política, seja do entretenimento. Isto quer-me dizer, pelo menos pelo levantamento que fiz há 3, 4 anos, e que acredito que ainda seja muito verdadeiro, que as rotinas dos mídias estão focadas, de alguma forma, em procurar a disruptura, em procurar aquilo que corre mal. E o que nós queremos é, de alguma maneira, quebrar este ciclo vicioso e impor, porque a palavra é esta, novos pretextos de noticiabilidade. Ora, dentro desse ciclo, creio, estão alguns dos fatores nesta lista. Ora, no jargão dos mídias, isto são aquilo que nós chamamos as não notícias, os eventos encenados, mas que são mecanismos extraordinariamente úteis para tornear as rotinas das redações e trazê-las para os geoparques nos termos que interessa a quem quer que estes territórios sejam falados, mas não pelos fatores de ruptura. A criação de congressos, de debates temáticos, trazendo especialistas ao território, é sempre uma ferramenta extraordinariamente positiva. Um aspecto que é muito explorado pela equipa digital do Geoparque Estrela, a celebração de efemérides, seja ela o dia dos museus, o dia do ambiente, o dia da terra, o aniversário da classificação, são pretextos muitíssimo úteis para encenar eventos que, ao abrigo de uma não notícia, de um não acontecimento, trazem jornalistas para o Geoparque e forçam-nos a falar e a incluir o tema na agenda jornalística. Atividades proativas com uma evidente mensagem ecológica têm também muito poder, e aqui há um dever de resistência. Não me esqueço, por exemplo, que nos Açores, junto da Lagoa das 7 Cidades, organizavam um rally que é tudo aquilo que uma área protegida não deve ser. Portanto, eventos encenados sim, atividades proativas sim, mas tendo cuidado que a atividade em si não choque com a agenda daquilo que nós defendemos. Não vale tudo, nem todas as ações são adequadas. Mas há atividades que podem e devem ser potenciadas. A criação de prémios, a criação de concursos de passatempos constantes, os concursos para o melhor texto sobre o território, a melhor foto, são oportunidades igualmente ricas de explorar e estimular a comunidade local e a nacional e trazê-la para o território, forçá-la a refletir sobre o território. Nos museus, como sabem, há uma forma, um mecanismo muito interessante de reabilitar o acervo e de explorar renovar aquela ideia que nós temos muitas vezes que o museu é sempre igual, que é o conceito de exposição disposição temporária. Ora, eu proponho que esse conceito tem de começar a ser aplicado nas áreas naturais, tem de se combater a ideia de que se eu já fui ao Geoparque há 1 ano ou há 2, já não há motivos para eu ir ao Geoparque porque está tudo igual. Em última instância, é forçoso conceber o problema respondendo a esta questão, porque deve o visitante voltar, o que é que vai encontrar de novo? Ora,
Neste século XXI há linguagens que nós não ousávamos imaginar há 10 ou há 20 anos, e uma vez mais faço aqui uma nota e uma parte, e o vídeo que o Emanuel mostrou há bocadinho é particularmente emblemático nesse sentido. Eu noto com muito agrado que muitos territórios criaram pegadas digitais muito bem sucedidas. Não me canso de dizer, absolutamente vital que esse esforço seja feito. Da mesma maneira que um geoparque tem portas de entrada, a página de Facebook ou de Instagram do geoparque pode ser também a porta de entrada do visitante ou do potencial visitante no território, pode ser o primeiro contacto do visitante, tem de ser cordial, tem de ser divertido, sem ser boçal, tem de ser sério, tem de ser rigoroso, sem ser aborrecido. E mais difícil ainda, e uma vez mais, vénia ao Estrela Geoparque que o tem feito, tem de se renovar diariamente, não pode fornecer a ideia que eu já vi aquela foto há 2 semanas ou aquela informação já está a ser reciclada continuamente. É importante criar comunidades virtuais, grupos de discussão, reunidos porque têm essencialmente algo em comum, gostam do território. E isso é a parte mais fácil, porque toda a gente gosta de territórios como o do Estrela Geoparque. Eu pensei que isso abre a porta, e aqui no caso da National Geographic sou muito sensível a isso. Abrir e estimular comunidades virtuais é também abrir a porta para aquilo que ninguém gosta, que é a crítica ao sítio onde foi mal recebido, onde se viu lixo no chão, onde se viu vandalismo, e nós temos muito a tendência de apagar ou ocultar esse tipo de manifestações. Na minha opinião, e por experiência própria naquilo que fazemos na National Geographic, não pode ser. O crítico tem de ser respondido, tenha ou não tenha razão. A estratégia da omissão só deve ser tomada passadas todas as tentativas razoáveis de conciliação. Assimile-se a ideia de que, parece-me que é o mais importante, que um geoparque tem de ser vendido todos os dias e que um dia mau estraga mesas de trabalho paciente. E acreditem, pelo próximo slide que vos vou mostrar, que sei bem do que falo. Isto foi talvez a maior crise de relações públicas que nós tivemos nos últimos anos. É um exemplo em causa própria para dar conta de como um dia mau pode estragar uma reputação duramente conquistada. Em 2018, a National Geographic, a casa-mãe, abraçou uma campanha muito agressiva de combate à poluição por plástico, substituiu os invólucros de plástico que tradicionalmente embrulhavam a revista para chegar aos assinantes. O tema era absolutamente meritório e está na agenda ainda hoje. As imagens eram muitíssimo ressonantes, só que a casa-mãe não nos deu tempo suficiente para a conversão. E como resultado aconteceu este pandemónio que vocês veem na imagem ao lado da capa. Nós alertávamos para a crise mundial do plástico e as revistas continuaram a chegar em Portugal embrulhadas em plástico. Foi um pesadelo de relações públicas. Demorámos meses a limpar este caso da nossa reputação. Chegaram-nos mais de 5 centenas de queixas porque estávamos a fazer aquilo que os ingleses chamam o whisky priest. Estávamos a pregar a abstinência ao mesmo tempo que às escondidas bebíamos o vinho. Portanto, é muito curioso, enfim, aqui notem-se que as pessoas podem queixar-se, mas também não estão dispostas a pagar mais 1 cêntimo da assinatura para que o envelope seja em papel, mas queixam-se no fundo porque depararam com um paradoxo. O exemplo serve, parece-me, para alertar para o risco do tal dia mau e para a necessidade de nós nos prepararmos bem para o dia em que isso pode chegar e a maneira como vamos responder a tal caso. A meu ver, além do que atrás disse, parece-me importante assimilar a ideia de que isto é uma maratona, não é um sprint. Os resultados do que se semeia em termos de comunicação com os jornalistas e com os meios de comunicação muitas vezes só se vêem meses ou anos mais tarde. Permita-me, porém, que sublinhe algo que vocês já sabem melhor do que eu. Além dos mídia, têm de privilegiar a população em idade escolar. Muitas das saídas curtas do turista hoje em dia são motivadas pelas crianças, pela ânsia de mostrar coisas novas a este grupo etário. E há, sim, uma faceta importante, e sei que vários geoparques o concebem assim, de criação de linhas diretas com as escolas, adaptando o discurso, adaptando o programa de visita. Há um enfoque na comunicação que tem que começar, em primeiro lugar, dirigido às escolas, seja através de, enfim, das várias ações que também no Geoparque Estrela são feitas. Começa-se por aqui. Embora a tentação seja comunicar com o turista distante e endinheirado, sobretudo aquele que gasta mais per capita, não me canso de dizer que muito do enfoque tem de ser colocado
na comunicação com a população local, residente e por vezes resistente ao geoparque. Todos este tipo de atividades têm de ser também coordenadas localmente, têm de ser integradas localmente, temos de transformar de alguma maneira a comunidade local em defensores ardentes do projeto de um geoparque. E dito isto, sim, e para terminar, há um enfoque fundamental, uma tentativa que tem de ser assimilada, porque ela é contínua, vai ser necessariamente contínua, de furar velhas rotinas dos mídias, forçá-los a transmitir ideias positivas sobre cada território. É um esforço de imaginação, muitas vezes ingrato, às vezes também exige dinheiro, mas é preciso encenar eventos, é preciso criar pretextos de noticiabilidade, nunca esquecendo que o geoparque presta serviços, uns mensuráveis, outros não mensuráveis, e cabe-nos também, enquanto gente que gosta da ciência e gente que gosta de ambiente, de demonstrar de forma engenhosa, como neste slide do Parque Natural da Rábida, de demonstrar que o geoparque cria riqueza, que o geoparque tem impactos que podem ser medidos muito rapidamente após a classificação pela Unesco. Há pouco o Dr. Pedro Machado falava-nos do impacto direto que Coimbra sentiu. Não tenho dúvidas que a chancela Unesco traz dinheiro, traz movimento, traz distinção, e isso tem de ser assimilado, isso tem de ser mostrado regularmente a quem vive no território e também ao grosso do país. É preciso, na minha opinião, mostrar o que um território, cada vez mais, mostrar que um território protegido vale, para além dos valores intrínsecos, também pelos valores palpáveis, pelo contributo palpável que faz para a vida e para o nosso bem-estar. E desse ponto de vista, parece-me que o enfoque da comunicação dirigida para os mídias também pode passar por aqui. Eu tenho fama de exceder sempre os 15, 20 minutos que me dão. Creio que desta vez deixei as linhas gerais, mas gostava de desafiar as pessoas que estão envolvidas no webinar, de alguma maneira, a lançar as perguntas que entendam. No nosso ponto de vista, temos sido parceiros de quase todos os geoparques portugueses, temos encontrado sempre formas de conciliar a agenda deles com a nossa e queremos continuar a fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Gonçalo, pela interessantíssima intervenção e pelos conteúdos que alinham tão bem com aquilo que é trabalhar no setor do turismo, esta persistência de comunicar e de justificarmos, no bom sentido, continuamente porque é que faz sentido visitar-nos, mas também termos a capacidade de comunicar de forma credível e a diferentes níveis em função dos públicos. Isso que referiu faz de facto todo o sentido, porque quem nos visita, enfim, tem diferentes motivações e diferentes níveis de conhecimento e capacidade de absorção. E esta lógica, porque devo voltar ao geoparque, ou porque devo voltar a Manteigas, ou ao centro de Portugal, ou a Portugal, porque devo voltar a Portugal, esta lógica da fidelização dos visitantes é muito relevante para o setor. E, finalmente, esta lógica que todos sentimos, não é? Como é que nós conseguimos trazer os mídias aos nossos territórios e falarem dos nossos recursos e dos nossos ativos sem ser pela negativa e sem ser por maus ou por difíceis motivos. Muito obrigado pela partilha de todo este conhecimento e de experiência que fez connosco e que é muito focado naquilo que são as nossas preocupações e que deve ser o nosso trabalho. Passamos para a nossa parte final de interação com os verdadeiros parceiros do território, empreendedores deste território há já algum tempo e que focaram muito o seu negócio naquilo que são
os produtos endógenos e aquilo que é a especificidade deste território e, portanto, é aqui a experiência que propiciam é por ser ali e não noutro sítio qualquer. E é nesse sentido, eu queria fazer 2 ou 3 perguntas, tanto à Isabel como ao João. Começo pela Isabel e a pergunta é idêntica para o João. Enfim, vocês já estavam com os vossos projetos, com os vossos negócios neste território, agora são parceiros de pleno direito do Geoparque. Gostava que partilhassem connosco o que é que isso muda do ponto de vista, enfim, dos benefícios que também que este reconhecimento internacional pode ter junto dos vossos clientes, na vossa própria montagem da vossa oferta, mas também que desafios e que compromissos, que deveres também, como parceiros do Geoparque, assumem ter no desenvolvimento da vossa atividade. Começava pela Isabel e depois passávamos ao João. Não estamos a ouvir, Isabel, tem que ligar o som. Pode tentar para ver se já ouvimos. Não, tem o som desligado. E agora? Estamos a ouvir um barulho, mas depois não ouvimos a voz. Manuel, quero ajudar aqui, não sei o que é que se passa. Estou a tentar, mas não sei se consigo. Acho que é mesmo deles o problema. É? Uhum. Conseguimos resolver assim vimos o símbolo de sem som e assim não vimos o símbolo, mas não estamos a ouvir. Sim. João e Isabel, conseguem-nos ouvir? Sim. E tem micro instalado no computador? Muito provavelmente tem a ver com as definições do computador e tem de dar permissão para a plataforma Zoom utilizar o microfone do computador. Às vezes isso acontece. Talvez, não sei, sair e voltar a entrar ou não. Nas configurações do áudio, se calhar. Enquanto o João e a Isabel tentam resolver isto, aproveitava a presença do Pedro e do Gonçalo, só também esta questão de este esforço de trazermos os mídias aos territórios, e nós sabemos que, enfim, muito do reconhecimento que Portugal tem internacionalmente se deve ao trabalho que as agências de promoção e o Turismo Portugal fazem no sentido de trazer, enfim, jornalistas de vários meios de comunicação e de redes sociais a Portugal para terem a sua própria experiência, para falarem em causa própria. De facto, tem sido uma estratégia muito bem conseguida e com resultados muito positivos. Ter as referências positivas de Portugal nos mídias internacionais são crescentes. Mas isto de facto é um desafio, Pedro, enfim, desde logo, enfim, dos mídias nacionais, mas também internacionais, de encontrar aqui
pretextos de visita, porque de facto temos consciência que aquilo que os mídias transmitem é relevante para a construção deste posicionamento e deste reconhecimento. Claro que sim, Teresa, e felizmente que nos últimos anos, por força da nossa Agência de Promoção Externa do Centro de Portugal, em articulação com os empresários, é bom recordar somente que a Agência de Promoção Externa resulta de uma parceria entre os empresários, os privados do Centro de Portugal, e no concreto estão aqui dois a assistir, o João Tomás e a Isabel, mas poderia citar muitos outros, que estão dentro de uma estratégia, e para que possamos atrair, divulgar e promover, é bom que a jusante do processo de promoção, os turistas, que são esses para quem verdadeiramente canalizamos depois toda a informação, sintam e reconheçam que aquilo que promovemos verdadeiramente corresponde àquilo que foi a narrativa que criamos. E é muito interessante perceber o aumento exponencial de mercados que até aqui não eram mercados que poderiam pensar-se tão importantes para o centro de Portugal e para Portugal. O caso dos Estados Unidos, por exemplo, por força de um segmento, de um eixo, que é o eixo, entre outros, o natureza, o pedestrianismo, mas também o turismo religioso e, em particular, o turismo judaico. O que significa que, neste processo de internacionalização, e sobretudo para podermos atrair cada vez mais jornalistas, é bom não esquecer que sempre que preparamos com o Turismo de Portugal, com os delegados do Turismo de Portugal, com os vários operadores, uma press trip ao centro de Portugal, nós estamos a concorrer em simultâneo com o mundo inteiro. E por isso, os fatores pelos quais induzimos esses jornalistas a virem para o centro de Portugal e para Portugal têm que ser verdadeiramente distintivos. Segunda nota, tem muito a ver também com um trabalho que é bom reforçar aqui, e que está presente também neste modelo de governança do território que é o Geoparque, que é a qualificação consistente e consolidada de muitas das nossas empresas, desde o alojamento até, por exemplo, a animação turística, e há verdadeiros exemplos extraordinários de empresas de animação turística que, em primeiro lugar, fixaram jovens empreendedores. Esses jovens empreendedores construíram produtos inovadores e damos alguns exemplos. Por exemplo, o caso do Bike Hotel, que responde a uma necessidade premente. Os amantes do cicloturismo que vêm para Portugal, que gostam do cicloturismo, e aliás, nós, Teresa, que temos vários projetos, nomeadamente há dias, temos em agenda um protocolo para ser assinado, dizia eu que o Bike Hotel responde a uma necessidade de uma premência desses cicloturistas que, pura e simplesmente, face ao valor das suas bicicletas, levavam as bicicletas para o quarto. E Portugal, à semelhança recentemente do Clean and Safe, o Bike Hotel é um selo, mas é um selo de boas práticas, de um conjunto de boas práticas assumidas por empresas de animação turística que, em parceria com os espaços de alojamento, criaram uma resposta muito forte, sobretudo para os europeus que se deslocam até ao sul e que procuram a Serra da Estrela e que procuram Portugal para uma ambicionada visita, muito alavancada naquilo que é a nossa riqueza paisagística, mas também a nossa hospitalidade. E, portanto, cada vez mais, quando procuramos, e tivemos muitos jornalistas que no início deste processo, por exemplo, queriam perceber o que era isto do Bike Hotel. Hoje estamos a discutir os Responsible Trails, e os Responsible Trails é de facto uma plataforma que agrega muitas das propostas de valor associadas àquilo que é a capacidade de podermos oferecer aos amantes do cicloturismo no mundo e em particular na Europa, que têm a certeza que aqueles trajetos, que aqueles circuitos que estão nesta plataforma, numa articulação também com as empresas que estão sediadas no perímetro da Serra da Estrela, têm a garantia de que aquele trajeto está bem cuidado, está bem sinalizado, tem pontos de apoio, tem pontos de reforço até de refeições, etc, etc. Sim. Ou seja, cada vez mais esta combinação entre aquilo que é a ambição de trazermos os jornalistas, os fotógrafos, quem for, aqueles que no final da linha produzem peças que depois influenciam, que é isso para as quais nós trabalhamos, a decisão de que os turistas venham para Portugal, também tem muito a ver com este processo crescente, felizmente, das nossas redes colaborativas, mas também das nossas empresas e dos nossos empresários que souberam responder a esta procura.
Exatamente. Enfim, estando agora a falar desta atividade específica do cycling e do walking, enfim, lembrei-me que também a Estrela vai ter a Grande Rota Estrela, um projeto financiado pelo Turismo de Portugal e que vai, no fundo, aqui enriquecer a nossa oferta no âmbito dos Portuguese Trails, portanto, daquilo que é a oferta de cycling e walking para Portugal. Emanuel, vamos conseguir recuperar ou... Vamos, arranjamos uma solução, eu vou colocá-los eles vão responder através do telemóvel. Sim. Eu coloco o meu micro no meu telemóvel. Portanto, ui, ok, muito bem, então... Isabel e João, vamos aqui encontrar uma solução sofisticadíssima para vos podermos ouvir. Acho que ainda se lembram da minha questão. Portanto, falava a Isabel e depois o João, por favor. Não sei se conseguem ouvir. Sim, assim, sim, pomos isto no máximo e deve dar, sim.
é exatamente através do conhecimento que nós vamos tendo, portanto, destas realidades, nós podemos transmitir, portanto, toda essa informação aos clientes e poder, portanto, dessa forma, valorizar, portanto, particularmente o território. Portanto, a nossa relação convosco é realmente muito importante. A Serra da Estrela, infelizmente, nos últimos tempos, está carregada de clichês. Portanto, os sítios que normalmente se apontam como locais importantes são poucos, meia dúzia, portanto, e as pessoas já, de alguma forma, já estão um pouco cansadas, portanto, de os ouvir repetir sistematicamente. Vocês têm mais de 6 mil sítios identificados e isso faz com que exista, ou possa existir, portanto, uma leitura muito mais inovadora, muito diferente, que faça, portanto, realmente renascer, portanto, o interesse pelo território. Portanto, penso nesta medida que vocês têm um papel muito importante de ajudar, portanto, exatamente a transmitir esta leitura do território aos nossos hóspedes. Com a grande vantagem de, enfim, e se não soubéssemos no seguimento deste webinar, ficou confirmadíssimo que a Serra da Estrela não é nada um produto sazonal e, portanto, não tem sazonalidade e, portanto, podemos ir todos os meses, haverá coisas para fazer na Serra da Estrela todos os meses, o que é uma coisa extraordinária. Enfim, e eu acho que todo o território em Portugal está um pouco a descobrir o que esta capacidade de podermos diversificar a nossa oferta ao longo de todo o ano. Eu só queria perguntar mais uma questão, enfim, deixo ao vosso critério se respondem os dois ou só um em nome dos dois. O vosso negócio, enfim, e tão sustentado naquilo que é o território e os seus produtos endógenos e que é pressuposto, enfim, continuar a ser possível fazer burel indefinidamente e usufruir das paisagens e dos produtos alimentares, enquanto empresários, têm algumas expectativas ou do ponto de vista das políticas públicas e daquilo que deve ser também a forma como as estruturas locais, os municípios, estas estruturas regionais e nacionais devem acompanhar o esforço dos empresários. Há alguns aspectos que gostassem de sinalizar do ponto de vista das políticas e das práticas públicas, o que é que para vocês é relevante fazer ou reforçar ou passar a fazer de novo para que também os vossos negócios ganhem essa sustentabilidade que temos vindo a falar. Enfim, não estou a dizer deixarem aqui alguns recados, mas nesse sentido, não é? O que é que, como contributos positivos nesta nossa reflexão? Eu penso que o Geoparque, porque tem dimensão e tem escala, pode nos ajudar muito nesta tarefa, nesta missão. Nós neste momento, temos um problema endémico na Serra da Estrela. A Serra da Estrela é um espaço que não está economicamente integrado. É um espaço retalhado, portanto, dentro de diversos municípios. E, desde logo, portanto, há questões muito relevantes e que põem em causa, digamos, desde logo das cidades, sobretudo, portanto, das micro-cidades. O Geoparque, pela escala que tem, pela dimensão que tem, e por ser, sobretudo, portanto, um local, portanto, de encontro de municípios, pode desenvolver aqui, digamos, um papel muito importante de ajudar, digamos, a tornar a Serra da Estrela um espaço economicamente mais integrado. Nós sentimos isso muito, portanto, no nosso dia-a-dia, portanto, na promoção dos nossos hotéis, nos programas que gostaríamos de desenvolver no estrangeiro, portanto, na forma, portanto, como podemos dar a conhecer o território aos nossos clientes. Portanto, há realmente fronteiras. Eu acho que essas fronteiras, portanto, deveriam acabar. E só acabam se houver realmente esta visão de
desestruturante para as autarquias serem um pouco de si próprias, portanto, e pensarem um pouco mais além. Há exemplos fantásticos e muito sucesso, como, por exemplo, o caso das aldeias de montanha. Não é? Portanto, é um projeto transautárquico, é um projeto interessantíssimo, é um projeto que foi conseguido desenvolver exatamente com os recursos públicos. Eu penso que o Geoparque poderá ter também aqui um papel promotor e um papel dinamitador muito importante desta integração económica de todo este território. Não sei se a Isabel quer acrescentar alguma coisa? Não. Ok. Estava só a perguntar se a Isabel queria acrescentar alguma coisa, mas de facto acho muito interessante essa sua mensagem de que no fundo o Geoparque é aqui deverá ser aqui o agregador, a rede de todo este território que, enfim, que é relativamente vasto e do ponto de vista geológico até bastante complexo do ponto de vista das acessibilidades, mas enfim, acho bastante importante para a definição da estratégia de desenvolvimento do Geoparque essa função que o João refere que ele deve ter na agregação dos parceiros e integrar aquilo que são as políticas e as estratégias. Seguramente juntos vamos mais longe do que separados, e aqui é, enfim, um papel também muito importante da entidade regional de turismo Centro de Portugal. Emanuel, não sei se há questões que algum dos parceiros, algum dos participantes, perdão, quisesse levantar. Creio que não. Não sei se... Sim? Sim, peço desculpa. Sim. Aqui no chat nós podemos ver, pelo menos aqui duas. Uma que tem a ver com as políticas públicas locais que representaram para a obtenção da classificação Unesco, e outra que tem a ver com as ONG do ambiente parceiras no Geoparque. O Emanuel pode responder ou quer... Posso. Pode? Ok. Posso responder. Começando pela segunda questão, pela última questão que eu referi, relativamente às ONGs do ambiente. Obviamente que o Geoparque tem uma rede, como foi já dito, uma rede de parceiros muito alargada, com os quais trabalhamos, com o qual trabalhamos, seja por via das escolas, por via dos empresários na área do turismo, por via de outro tipo de parceiros mais institucionais, e aqui temos algumas parcerias nesta área. Eu destacava aqui o Servas, da Associação Aldeia, que é uma associação equiparada à ONG de ambiente, ou, por exemplo, os Guardiões de Serra da Estrela, que estão num processo a caminhar para a conversão para a ONG, por exemplo, os Amigos da Serra da Estrela, a Associação Amigos da Serra da Estrela, todas elas com um trabalho mais ou menos longo, umas com maior ou menor duração em termos de tempo, e com os quais, obviamente, que trabalhamos. Gostava de aproveitar para sublinhar um aspecto muito importante. O Geoparque, como também já foi dito, é um agregador de sinergias e um agregador daquilo que é já um trabalho feito no território. Isto é, não se sobrepõe, mas acrescenta. Essa que é a grande mensagem que nós devemos também deixar, é que o Geoparque tem de estar ao serviço de todos estes agentes, de todos os players, de todas as associações que connosco partilham o mesmo território e, obviamente, partilham os mesmos objetivos. Por um lado, a valorização e a promoção e preservação deste património e, em segundo lugar, o desenvolvimento destas populações e destas comunidades. Relativamente à outra questão sobre as políticas públicas, obviamente que o Geoparque é significativamente também uma estrutura que depende
daquilo que são as políticas públicas, o entendimento que sejam o caso das autarquias, sejam as regiões, as regiões de desenvolvimento, as comissões de desenvolvimento regional, o próprio turismo do centro, o turismo de Portugal, a forma como todos estes agentes contribuem para o desenvolvimento deste geoparque, para, no fundo, a forma como o apoiam, como percebem a importância de uma estrutura destas no território, como veem a forma como percebem que este tipo de estruturas pode constituir um novo paradigma de desenvolvimento. Isso é fundamental para a concretização e para o sucesso de um geoparque. E com isto dizer o seguinte, que nenhum geoparque pode vir a ser geoparque se não tiver um fortíssimo apoio das políticas públicas no território. Começando pelas autarquias, passando pelas instituições que estão implementadas no território e até suprarregional. Porque esse até é um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades que um território que aspira a ser geoparque possa vir a ter, obviamente partindo do pressuposto que tem património geológico. Mas isto não chega, basta ver que no processo de avaliação de um geoparque, o património geológico representa 5% de toda a equação de avaliação que a Unesco estrutura. Portanto, isso mostra bem que tudo o resto que está a jusante do património geológico é fundamental. E aqui o apoio público, político, administrativo é fundamental para o sucesso, não só da classificação, mas sobretudo aquilo que está agora a começar, no dia depois da classificação, no futuro do geoparque. Muito obrigada, Emanuel. Acho que foi muito importante até para consolidar aqui algumas mensagens sobre o papel do geoparque. Não havendo mais perguntas, não sei se algum dos oradores quer partilhar alguma reflexão final. Não querendo, eu não gostaria de fechar este webinar sem vos relembrar o próximo. Não sei se temos a participar algum colega do Geoparque dos Açores, que vai ser o Geoparque responsável pela organização do próximo e último webinar deste ciclo, que vai ser no dia 24 de setembro, organizado pelos colegas dos Açores, e que ainda esta semana partilharemos o programa nas redes de todos os parceiros. Temos sim, Priscila e Carla. Olá, alguma de vocês quer falar um pouco do programa do próximo dia 24 de setembro? Alô? Não estavam preparadas para este... Querem ou não? Eu não estou a ver, por isso não sei que diligências é que elas estão aqui a fazer. Bom, talvez não seja possível. Priscila? Não? Sim? Não, a Priscila está sem som, sem imagem. Pronto, portanto... ok, muito bem. Nós vamos deixar nosso programa surpresa. Ainda Ok. estamos trabalhando na definição final do programa. Ok, muito obrigado. E pronto, queria agradecer desde logo à Estrela Geoparque que organizou este webinar e trouxe oradores muito interessantes, e acho que conseguimos aprofundar ainda mais a nossa reflexão e o nosso conhecimento sobre a realidade dos geoparques e o potencial deste nosso grande ativo no país. Agradecer aos participantes que se mantiveram aqui até ao final e convidá-los para o próximo webinar. E nós, a rede, está a continuar a trabalhar e terá outros projetos para partilhar a seguir a este ciclo de webinars. Muito obrigada a todos, em particular, Emanuel, muito obrigado por esta organização. Um abraço e até breve. Obrigado. Um abraço. Saúde. Um abraço para todos. Saúde.